Tudo começou com um cavalo solto correndo em disparada pela rua principal de Dust Creek, como se estivesse fugindo de algo invisível. Os moradores que estavam na varanda do salão se levantaram assustados, tentando entender o motivo da agitação. Só quando o menino do correio apareceu gritando, com o rosto branco como cal, é que todos souberam. Um corpo tinha sido encontrado atrás do celeiro de Jim McCarthy. E esse não era um corpo qualquer. Quem faria algo tão brutal quanto arrancar a língua de um homem e gravar símbolos estranhos nas suas costas? E o mais perturbador, por que ninguém na cidade ouviu absolutamente nada, mesmo sendo uma comunidade onde até o som de uma espora ecoava a quilômetros? As respostas chegaram como um soco no estômago. O assassino agia de madrugada, escolhendo vítimas que passavam despercebidas. Homens solitários, sem família, gente que poderia sumir sem levantar alarde. E sobre o silêncio, aquilo não era coincidência. Era um recado, uma mensagem cravada na pele das vítimas e nas paredes da cidade. Falar demais podia custar caro. O xerife Cole Matthews, homem que já tinha enterrado mais companheiros de guerra do que gostaria de lembrar, olhou para o corpo estendido na poeira seca e soube, no fundo do estômago, que aquilo era só o começo. Ele tirou o chapéu, respirou fundo e fitou o horizonte avermelhado. A noite estava chegando, e com ela viria mais medo e talvez mais sangue. O xerife Cole Matthews permaneceu agachado ao lado do corpo por longos minutos, como se pudesse encontrar respostas apenas observando o sangue já seco misturado à poeira. Os símbolos talhados nas costas da vítima pareciam dançar sob a luz alaranjada do fim de tarde, como se zombassem dele. O cheiro de ferrugem, suor e medo se misturava com o pó, prendendo-se nas narinas como uma lembrança que ele não queria ter. Cole se levantou devagar, ajeitou o coldre na cintura e caminhou em direção ao salão, ignorando os olhares que se acumulavam em sua direção. Dentro do salão, o ambiente estava pesado. As conversas sussurradas pararam quando ele empurrou a porta com o ombro. Os copos nas mesas tremiam nas mãos dos clientes. Alguns desviavam o olhar, outros o encaravam com uma mistura de esperança e desconfiança. Todos sabiam que se havia alguém capaz de encontrar um assassino naquela terra esquecida por Deus, era ele. Mas também sabiam que Cole carregava mais fantasmas do que o cemitério no alto da colina. Sentou-se sozinho na última mesa, próximo da janela. Pediu um uísque, mas o copo ficou intocado. Sua mente estava longe dali, enfiada em um campo lamacento do Tennessee, onde a fumaça da pólvora era tão densa quanto as nuvens de poeira que agora encobriam Dust Creek. Ele ainda ouvia os gritos dos homens caindo ao seu redor. Ainda sentia o peso de cada decisão que precisou tomar. Atirar primeiro virou instinto, um reflexo de sobrevivência que ele nunca conseguiu desligar. Quando a porta rangeu de novo, trazendo consigo uma rajada de vento seco, foi como um estalo. Lá estava ela, Mary Whitmore, a professora da escola. Os olhos claros varrendo o salão até pousarem nele. Ela caminhou com passos firmes, ignorando os olhares de reprovação por estar sozinha num lugar como aquele. Sentou-se sem pedir permissão. Você viu os símbolos? Perguntou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Cole assentiu, o olhar ainda fixo na rua lá fora. Eu já vi algo parecido antes, ela disse, tirando da bolsa um pequeno caderno de anotações. As folhas estavam cheias de rabiscos, desenhos de símbolos antigos, textos em latim e marcas estranhas. Ele virou o rosto lentamente para ela, arqueando a sobrancelha. Onde exatamente? Mary hesitou por um segundo. A voz dela saiu mais baixa. Nos livros da biblioteca, textos sobre rituais de punição, sociedades secretas, coisas que eu nunca levei a sério. Até agora. O xerife respirou fundo, como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. Alguém está enviando uma mensagem, ele disse quase num sussurro, e está deixando bem claro que isso não vai parar por aqui. Mary abriu o caderno numa página específica e apontou para um dos símbolos desenhados.
Esse aqui significa traidor. E o outro, ela virou a página com cuidado, como se o papel fosse frágil demais para carregar aquela verdade. Significa silêncio. Cole sentiu um arrepio subir pela espinha. Traidor, silêncio, palavras que o acompanhavam há mais tempo do que gostaria de admitir. Levantou-se de repente, fazendo a cadeira arrastar no chão com um som agudo que cortou o silêncio do salão. Preciso ver o reverendo, disse, já caminhando para a porta. Mary se levantou atrás dele. Por quê? Ele parou um instante antes de empurrar a porta e sair. Porque, se alguém nesta cidade conhece histórias enterradas, é ele. O caminho até a igreja foi rápido, mas cada passo parecia pesar o dobro. Quando chegou, encontrou o reverendo Thompson sentado nos degraus da entrada, olhando para o céu como se procurasse respostas nas estrelas que começavam a surgir. Reverendo, chamou sem muita cerimônia. O homem virou-se devagar, os olhos fundos denunciando noites mal dormidas. Já soube, disse o reverendo antes que Cole perguntasse qualquer coisa. Como assim? O reverendo passou a mão trêmula pela barba grisalha e apontou para a lateral da igreja. Encontre o velho diário de Eustace Harper. Está guardado no porão da sacristia. Ele escreveu tudo, desde os primeiros desaparecimentos, antes mesmo de Dust Creek ter esse nome. Cole não respondeu, apenas virou-se em direção ao porão com o coração acelerado e a mão pousada na corona do revólver. Algo lhe dizia que, ao abrir aquele diário, encontraria muito mais do que histórias antigas. Encontraria os ossos de uma cidade inteira e os próprios fantasmas que ele sempre tentou esquecer. O porão da sacristia cheirava a mofo e madeira podre. As paredes de pedra estavam úmidas e o som dos passos de Cole ecoava baixo, como se o lugar quisesse guardar segredo até dos próprios barulhos. A luz da lamparina tremia, projetando sombras tortas pelo chão. O xerife passou os olhos pelas prateleiras antigas, repletas de livros cobertos de poeira e caixas esquecidas. Quando finalmente encontrou o diário de Eustace Harper, o couro da capa estava rachado e as páginas amareladas pareciam prestes a desmanchar ao toque. Cole folheou com cuidado. As primeiras linhas falavam de fundações da cidade, de homens que vieram em busca de ouro, terras e promessas de um futuro que nunca chegou. Mas, conforme as páginas avançavam, os relatos mudavam de tom. Havia descrições de rituais, de homens encapuzados se reunindo à noite, de pessoas desaparecendo e de símbolos. Sempre os símbolos. Ao lado dele, Mary observava em silêncio. Seus olhos percorriam cada palavra com atenção. De vez em quando, ela murmurava algo para si mesma, como se estivesse decifrando um enigma invisível. Aqui, ela disse de repente, apontando para um trecho rabiscado com pressa. Olha isso, Cole. Ele se inclinou acompanhando as linhas tortas de tinta preta. Os que quebram o pacto têm a língua arrancada. Os que tentam revelar o segredo marcam-se com o símbolo da traição. Cole sentiu um gosto metálico na boca. Era como se, de repente, cada assassinato fizesse um sentido amargo. Os homens mortos não foram escolhidos ao acaso. Eles sabiam de algo. Ou pior, tinham tentado contar. Isso é coisa de maluco. Ele resmungou, passando a mão pelos cabelos. Não é loucura, Cole. É história. E está se repetindo. O xerife encarou a professora. Por um instante, viu nela uma força que nunca tinha reparado antes. Havia determinação no olhar dela, uma mistura de medo e coragem, como alguém que sabia estar pisando em terreno perigoso, mas que não pretendia recuar. O que mais você sabe sobre esses símbolos? Ele perguntou, cruzando os braços. Mary respirou fundo. São de origem antiga. Algumas marcas são usadas em cultos de silêncio, ordens secretas que castigam quem tenta expor seus segredos. Mas o que me preocupa é que os desenhos nas vítimas estão ficando mais complexos. É como se o assassino, ou os assassinos, estivessem mandando uma mensagem para alguém específico. O xerife franziu a testa. Para quem? Ela hesitou antes de responder. Para você.
O xerife sentiu o estômago revirar. Aquilo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Desde o primeiro corpo, era como se tudo estivesse se encaixando de forma macabra. As escolhas das vítimas, os símbolos, o fato de sempre acontecer perto de lugares que ele frequentava. Mary abriu novamente o caderno de anotações e apontou para um dos desenhos que ela mesma tinha feito. Esse aqui é o símbolo de um observador, alguém que está sendo vigiado, julgado. O xerife deu um passo para trás, como se a revelação tivesse tirado o chão dos pés dele. Eu não quebrei pacto nenhum, disse com a voz baixa, mas carregada de raiva. Tem certeza? Mary perguntou, e os olhos dela não tinham qualquer traço de provocação. Era uma pergunta séria, vinda de alguém que conhecia o peso da dúvida. Antes que ele pudesse responder, um grito rasgou a noite do lado de fora. Os dois se entreolharam e correram escada acima. Do lado de fora da igreja, um grupo de moradores já se aglomerava. No meio da rua, deitado de bruços na terra, estava outro corpo. Mais um homem. Mais uma vítima. A língua, de novo, ausente. Os símbolos, ainda mais agressivos, espalhados até pelos braços e pernas. Cole sentiu o peito apertar. Não era só um aviso, era uma contagem, um relógio macabro, correndo cada vez mais rápido. Ele olhou para Mary, que já começava a anotar os novos símbolos, e sabia que precisava dela. O conhecimento dela era a única arma que tinham agora. Sem perder tempo, ele deu a ordem. Prepare o que tiver que preparar, Mary. A gente vai caçar esse maldito antes que ele me encontre primeiro. O corpo ainda estava sendo recolhido quando Cole percebeu que algo na multidão parecia estranho. Os rostos conhecidos que sempre se amontoavam em volta de qualquer confusão agora estavam mais calados do que de costume. Havia olhares trocados, sussurros rápidos, como se algumas pessoas já soubessem o que estava acontecendo. Ou pior, como se algumas delas estivessem esperando por aquilo. Mary notou também. Ela observava atentamente cada reação. O dono da ferragem, o farmacêutico, até o reverendo Thompson. Todos ali, imóveis, como estátuas, com os olhos pesados, desviando o olhar sempre que Cole passava por perto. Era como se Dust Creek tivesse virado uma cidade de atores ruins encenando normalidade. De volta à delegacia, Cole tirou o chapéu, largou o distintivo sobre a mesa e afundou as mãos no rosto. Por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que estava cercado. Mary entrou logo atrás, trazendo o diário de Harper e seu caderno de anotações. A cidade inteira sabe mais do que está dizendo, Cole. A voz dela soou firme, mas havia um tremor sutil ali. Ele ergueu os olhos, cansados e avermelhados. Eu sei. E o pior é que eu também conheço esses rostos há anos. Homens com quem eu já bebi, com quem já fui caçar. Ele fez uma pausa curta. Homens que eu já enterrei lado a lado. Mary abriu o diário numa página que ainda não tinham lido. Ali, Harper descrevia algo chamado de a Irmandade de Poeira. Um grupo que existia desde a fundação de Dust Creek, formado pelos primeiros homens que colonizaram a região. Faziam pactos de proteção mútua e de silêncio. Eles decidiam quem prosperava e quem sumia sem deixar vestígios. As punições eram dadas de forma ritualística para servir de exemplo. Eles se escondiam atrás de cargos importantes, donos de terras, comerciantes, até religiosos. Mary apontou para um trecho. Está tudo aqui. Cole respirou fundo como se tentasse absorver o peso daquelas palavras. Algo dentro dele já suspeitava disso há muito tempo, mas nunca teve coragem de olhar de frente. Isso explica por que ninguém fala nada, e por que os corpos aparecem em locais públicos, disse ele, se levantando de repente. Eles querem me mandar uma mensagem. Querem que eu saiba que estou sozinho nessa. Mary fechou o diário com força. Não está sozinho, eu estou com você. Ele a encarou, grato, mas com um olhar que misturava medo e fúria. Se o que Harper escreveu for verdade,
Cole começou a andar pela sala tentando organizar os pensamentos. Então, algumas das pessoas mais respeitadas dessa cidade estão por trás disso. E eu não faço ideia de quem posso confiar ou não. Mary pegou seu caderno e apontou para um mapa rudimentar de Dust Creek que ela mesma havia desenhado. Os 3 corpos foram encontrados em um padrão, um triângulo se você ligar os pontos, no mapa. E sabe onde fica bem no centro desse triângulo? Ele se aproximou, os olhos fixos no local marcado. A velha mina de sal, sussurrou, reconhecendo o nome. Mary assentiu. O lugar onde, segundo o diário, os rituais aconteciam. O xerife puxou o cinturão, conferiu as balas no tambor do revólver e vestiu o chapéu novamente. A expressão dele estava diferente agora. Já não era só o xerife cansado de uma cidade pequena. Era um homem pronto para caçar monstros mesmo que esses monstros estivessem usando rostos conhecidos. Antes da meia-noite, quero estar lá. Ele pegou a lanterna e olhou para Mary. Mas não vamos entrar feitos cegos. Vamos observar primeiro. Saber com quem estamos lidando. Mary sorriu de canto, um sorriso breve, nervoso, mas cheio de cumplicidade. Acho que já é tarde para a gente voltar atrás, não é? Ele respondeu com um aceno rápido e decidido. Muito tarde. Agora a gente termina o que começou. Enquanto caminhavam juntos rumo à escuridão do deserto, uma certeza crescia nos dois. Naquela noite, eles iam descobrir quem realmente mandava em Dust Creek, mesmo que isso custasse suas vidas. A caminhada até a velha mina de sal foi feita em silêncio. Cole e Mary seguiam lado a lado, com os olhos atentos e os sentidos alertas como nunca antes. O vento carregava poeira e um cheiro de terra seca, misturado a um frio estranho que parecia vir do próprio chão. Quando chegaram, a entrada da mina parecia uma boca aberta, esperando para engolir os dois. Cole apagou a lamparina antes mesmo de se aproximarem. Eles sabiam que a escuridão agora era uma aliada. A poucos metros da entrada, ambos se agacharam atrás de uma formação rochosa. Foi Mary quem percebeu primeiro, uma movimentação discreta de sombras dançando dentro da mina, iluminadas por tochas acesas nas profundezas. "Estão lá!" Ela sussurrou, os olhos estreitos de concentração. Cole assentiu e, com cuidado, retirou o revólver do coldre. O coração dele batia forte, mas o ritmo era controlado. Os anos de guerra tinham lhe ensinado como respirar antes de enfrentar o inimigo. Eles avançaram aos poucos, se esgueirando pelas pedras, até que conseguiram uma visão mais clara. Lá dentro, em um salão natural cavado pela própria mina, cerca de 1 dúzia de homens formavam um círculo. Rostos cobertos por lenços escuros, chapéus baixos escondendo os olhos. Mas mesmo com as tentativas de disfarce, alguns detalhes entregavam a identidade de alguns deles. O velho broche de ouro na lapela do prefeito, o anel com o brasão da família do reverendo Thompson, e até mesmo o jeito manco de andar do dono da ferragem. Mary engoliu em seco ao reconhecer os rostos que, até aquela noite, faziam parte do cotidiano dela. Gente que sorria nas ruas durante o dia, e que agora, diante de seus olhos, participava de algo monstruoso. O ritual começou. Um homem ajoelhado no centro do círculo foi forçado a abrir a boca enquanto outro levantava uma lâmina. Cole apertou os punhos, mas Mary segurou o braço dele antes que ele se precipitasse. "Se você entrar agora, morremos os dois", ela sussurrou, com os olhos arregalados. O xerife respirou fundo, lutando contra o instinto de agir. Eles observaram em silêncio, presenciando o momento exato em que o homem foi punido. Mais uma língua arrancada, mais uma vida destruída. Tudo para manter um segredo enterrado. Quando os participantes começaram a dispersar, Cole e Mary recuaram em silêncio, escondendo-se entre as pedras até que o último deles desaparecesse na noite. Só então, já longe da entrada da mina, eles se permitiram respirar de verdade. "Não podemos ir à delegacia. Não agora", Cole falou, a voz rouca e baixa. "Eles têm olhos em todo lugar." Mary concordou, ainda tremendo. "E se tentarmos contar isso para alguém, viramos os próximos da lista. Eles vão nos caçar, igual os outros." Cole olhou para o horizonte onde as primeiras luzes da manhã começavam a surgir. A escolha era clara, mas nenhuma das opções era fácil. "Então é isso", ele disse, como se falasse consigo mesmo. "Se dissermos a verdade, eles matam a gente. Se ficarmos calados, eles continuam matando."
Mary ajeitou os cabelos bagunçados, limpou a poeira do rosto e encarou o xerife com uma expressão cansada, mas decidida. Às vezes, sobreviver é a única forma de lutar. Ele sorriu de canto, um sorriso amargo, mas sincero. E às vezes, o silêncio é só o começo. Sem trocar mais palavras, os dois caminharam de volta para a cidade. Não havia planos feitos, nem garantias de que teriam outro dia para tentar alguma coisa. Mas no fundo, cada um deles sabia. Agora que tinham visto a verdade com os próprios olhos, nunca mais seriam os mesmos. O sol nascia por trás das montanhas, pintando o céu com tons de sangue e poeira. E em Dust Creek, o silêncio continuava, pesado e ameaçador, como uma ferida aberta, esperando a próxima cicatriz. Se você, assim como eu, também ficou com aquela sensação de que Dust Creek ainda guarda muitos segredos, se inscreve no canal para a gente continuar desenterrando essas histórias juntos. Quem sabe na próxima a verdade finalmente apareça ou o silêncio fale mais alto.